Aqui estamos para a nossa terceira aula do nosso curso de teologia e a matéria é teísmo. Já falamos na primeira aula de que Deus pode ser conhecido, falamos na segunda aula sobre a incomunicabilidade de Deus e agora estarei falando sobre a eternidade de Deus. Eternidade é um dos atributos naturais de Deus. Nós cremos, conhecemos e anunciamos que Deus é eterno. O que isto significa? Não há princípio, nem meio e nem fim para a pessoa de Deus. Ele é autoexistente. Significa que não há um Criador que o tenha gerado. Anterior a ele, nada há. Posterior a ele, nada haverá. Conjuntamente com ele, nada há também. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Mas aí já é um outro atributo, que é a imutabilidade. Os dois são páreos. Os dois estão lado a lado, conjuntamente. Deus é eterno e Deus é imutável. Uma pergunta constante e recorrente que nos volta na teologia é a seguinte: onde estava Deus antes que todas as coisas tenham sido criadas? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Onde ele estava e o que ele estava fazendo? Só há uma resposta possível para esta pergunta. Deus estava nele mesmo, antes de todas as coisas. E não posso simplesmente dizer que ele estava preenchendo todo o espaço, porque não havia espaço. Também não havia tempo. Nada estava acontecendo de material ou imaterial, físico ou metafísico. Deus estava nele mesmo desde sempre, para todo sempre, consigo mesmo. Mas não estava só. Solidão não faz parte da divindade. Deus estava nele mesmo e com ele mesmo. Um texto do Novo Testamento, Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho com aquela glória que ele tinha contigo antes que o mundo existisse. Significa, Deus estava com ele mesmo, Deus com Deus, Cristo com o Pai. Mas os dois ainda não se relacionavam nesta ordem de criação, Pai e Filho. Nesta eternidade, Deus com ele mesmo, sendo ele mesmo para ele mesmo, nós usamos um termo em teologia que diz: Deus estava voltado para dentro de si mesmo. Antes que o mundo existisse, não havia outra pessoa, apenas Deus. Somente Deus. Sim, já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não eram assim nomeados. Quando estivermos estudando sobre Trindade, eu explicarei um pouco para vocês sobre o conceito de hipóstase. Aí você vai compreender um pouquinho mais sobre a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o que significa hipóstase. Por enquanto fica a nível de curiosidade, caso você queira adiantar um pouco os estudos e fazer as suas pesquisas. O que nos importa é: Deus estava nele mesmo, sempre existiu, é autocriado ou autogerado. Isso significa, ele é o autor de si mesmo. Não significa que ele gerou a si mesmo, porque ele não tem necessidade de geração. Simplesmente, sempre existiu. Sempre. Os judeus, eles pensando nisso, e olha que a teologia judaica, ela é multimilenar, ela é um pouco mais antiga do que a teologia cristã. Os judeus, eles pensavam: como que isto pode ser pensável ou possível? Como que Deus já existia nele mesmo e agora vem a criação? Ele teve que abrir o que os judeus chamavam de espaço. Ele teve que abrir um espaço para a criação, já que ele preenchia tudo. Como foi possível? Então os judeus, eles usam um termo que eu vou pronunciar assim: é tzim tzum. O que é o tzim tzum? É Deus se recolhendo, é Deus se retraindo, é Deus se retirando um pouco para abrir o espaço. Se isso não acontecesse, se Deus não se encolhesse um pouco
E olha que eu estou usando uma linguagem humana, antropomórfica. Deus se recolher, Deus se retrair, Deus se retirar, Deus se afastar um pouco. Isso são linguagens humanas, antropomórficas. São palavras para a gente poder tentar explicar um conceito teológico. Somente assim é que Deus pôde criar. Quando ele se recolheu, ele se retraiu, ele se afastou um pouco. Aí ele abriu o que nós chamamos de a linha do tempo e do espaço. Conceitos comuns para nós explicarmos a criação. Então, a eternidade de Deus não significa então que ele terá um fim. Como nós falamos, eu sou eterno, o ser humano é eterno. Em que sentido que nós somos eternos? É porque nós não iremos deixar de existir jamais. Só que nós temos um começo, então nós não somos eterno em pureza. Deus é eterno porque não tem início, meio ou fim. É sempre o mesmo, desde sempre e para todo sempre. Isso não muda. Você está em comunhão com a eternidade. Isso é um espanto. Isso é um milagre. Isso é um mistério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.